assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está se referindo à igreja como coluna e como o alicerce de que, meus irmãos? Da verdade. Nós bem sabemos que toda construção, ela precisa dessas duas coisas aqui. Ela precisa de quê? Do alicerce, ela precisa do fundamento, ela precisa ali do baluarte, que é o alicerce, e ela precisa de quê também? Das colunas. O alicerce, ele vai dar sustentação para toda a estrutura, para todo o prédio, ali sobre o solo em que aquele prédio está sendo construído. As colunas vai dar firmeza para as paredes, para o telhado, firmando estas paredes para que elas não se movam e sustentando o telhado. E todo este edifício, toda esta construção, ela está firmada em quem? No alicerce. Então você observa que um edifício, uma construção, ela tem esses dois principais fundamentos, que esses dois principais objetos, que é o fundamento, o alicerce, e que são as colunas. E o apóstolo Paulo chama a igreja de quê? Coluna e firmeza de quê? Da verdade. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, a palavra de Deus aqui dizendo que a igreja, que somos nós, a igreja, ela é quem dá sustentação, ela é quem dá firmeza. Para qual verdade? A verdade do Evangelho, certo? Obviamente, meus amados e queridos irmãos, Jesus é a peça principal que sustenta todo o prédio. Obviamente, o fundamento dos apóstolos, conforme o apóstolo Paulo escreve lá aos Efésios, este fundamento de Cristo e dos apóstolos, que é a palavra, que é o alicerce que sustenta tudo, está em Cristo, está em Deus. Mas nós, como discípulos de Cristo, como servos de Cristo, como igreja de Cristo, também temos a responsabilidade de manter viva a verdade do Evangelho de Cristo através da nossa vida. Ou seja, a igreja de Cristo, ela tem a responsabilidade de manter-se como firmeza da verdade, como coluna, da verdade, como alicerce da verdade, que é o Evangelho. Nós cristãos, evangélicos, nós crentes em Cristo Jesus, nós seguimos os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Sim ou não? Seguimos. Nós vivemos o Evangelho, fomos alcançados pelo Evangelho. Nós pregamos e ensinamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ou seja, quando a igreja de Cristo Jesus está pregando o Evangelho, está anunciando o Evangelho, e muito mais do que isso, quando a igreja de Cristo Jesus está vivendo o Evangelho, ela está dando firmeza, está dando sustento para esta verdade. O Evangelho de Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e a igreja, ela tem o dever e a responsabilidade de viver e propagar esta verdade. Ninguém pode pregar uma verdade que ele não crê, ou ninguém pode viver contrário à verdade que ele prega. Não é verdade? Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode viver de maneira oposta à verdade que prega, e ninguém pode conduzir-se de forma totalmente diferente daquilo que ele crê. É perigoso quando nós crentes não damos a devida importância e atenção para isso, porque aquilo que eu falei agora há pouco, na palavra anterior, nós estamos portando
exaltando o nome de Deus na nossa vida, através de nós, o mundo reconhece Deus, o mundo reconhece o Evangelho, através da igreja, o mundo reconhece Jesus Cristo, vê o brilho de Cristo no meio da igreja. É por isso que nós somos a igreja coluna e firmeza da verdade. E quem vive a verdade do Evangelho precisa conduzir-se, portar-se de maneira correta, conforme o Evangelho que prega, para que a verdade que nós estamos pregando não seja tida como mentira. Pastor, se eu não estiver enganado, foi o pastor Pedro Aldir Damasceno contando uma história uma vez do pastor e do palhaço, ensinando: eu não serei um sustentáculo e um firmamento da verdade que eu estou pregando. Nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, que é a verdade de Deus. Por isso a igreja torna-se um sustentáculo desta verdade, quando ela vive a verdade do Evangelho, quando ela anuncia a verdade do Evangelho. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Que nós possamos, meus amados e queridos irmãos, cada dia mais vivermos a verdade do Evangelho. Irmã Rainara, nesse momento, aquele povo foi embora pra Sião. quem vai embora? Quem vai embora? Levanta as mãos aos céus. Foi embora pra Sião. Jesus, que amor. Permaneça de pé. Aleluia, Jesus. Quem ainda acredita no arrebatamento, levante as mãos aos céus. Oh, Jesus. Maranata. Ciclos de oração, e a Deus quando clamava, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém Palavra ao nosso pastor Inário, Deus nos ajuda, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. União e consolação do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus e a igreja.